Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos conversado nos últimos domingos nesta carta de Paulo aos Gálatas, uma carta que foi fundamental para a igreja num momento muito delicado do cristianismo. A carta de Gálatas foi fundamental no período da Reforma Protestante, quando o cristianismo vivia uma das suas maiores crises, a crise da verdade do Evangelho. O que era o Evangelho? O que era a essência de ser um cristão? Nós enfrentamos hoje, queridos, uma situação muito parecida com aquilo que aconteceu na Reforma Protestante. Hoje, os maiores desafios que a igreja tem para a fidelidade no Evangelho, nem sempre ou nem tanto são os externos, mas são os internos. A igreja evangélica no Brasil sofre uma crise interna. Uma crise interna no que tange à forma do culto, no que tange ao conteúdo daquilo que se crê. E por conta de uma crise interna na fé cristã, nós vivemos hoje muitos evangelhos, alguns tão díspares, tão paradoxais, tão contraditórios, que às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo com aquilo que se chama de evangelho. Nós vivemos num mundo assim. Todos nós aqui trabalhamos, vivemos em sociedade, temos colegas no trabalho, vizinhos, e a gente sabe como as pessoas se referem aos evangélicos no nosso tempo. E a grande questão é o que é o verdadeiro evangelho, o que realmente é a palavra que nós entendemos que significa, o que autentica as boas novas da salvação. É por isso que a carta de Paulo aos Gálatas é fundamental, foi fundamental para a Reforma Protestante e continua sendo fundamental para nós hoje. Compreender essa carta é essencial para a gente entender o que é verdadeiramente ser cristão. Porque o que está em jogo, e a palavra aqui, desculpe o termo, mas o que está em foco na carta de Paulo aos Gálatas é o que significa dizer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. O que significa dizer que o Evangelho é as boas novas da salvação. O que significa dizer que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Veja só, se você está acompanhando aqui as mensagens de Gálatas, aos Gálatas, a nossa exposição, já percebeu que Paulo escreve essa carta para algumas igrejas na região setentrional da Ásia, onde hoje está a região da Turquia, a capital da Turquia e onde está a Turquia. Foi para essa região que Paulo escreveu essa carta de Paulo aos Gálatas, possivelmente para 3 ou 4 igrejas que se reuniam naquela região. Veja só, aquelas igrejas estavam começando a sua vida cristã. As igrejas eram bem novas, 5 anos de cristianismo. Quando a gente pensa de 5 anos de cristianismo, para aqueles de nós aqui, eu que sou a 4ª geração de presbiterianos independentes, parece que é pouquinho, né? 5 anos. Agora você imagine que tratando-se de gente que vem do cristianismo, de raiz cristã, né, que boa parte do nosso comportamento, a nossa linguagem, já é cristã. Né? Às vezes nós temos uma experiência com Cristo e nos filiamos a uma denominação. Mas vivemos num país em que a ética cristã está aí. Né? De alguma maneira ela está envolvida na sociedade. Agora você imagine 5 anos de cristianismo no meio do paganismo. Igrejas que tinham surgido de pessoas que haviam deixado a idolatria,
deixado os ídolos, deixado feitiçaria, deixado a adoração à deusa a Artemis, deixado a adoração ao culto ao imperador romano, e agora estavam dizendo que eram cristãs. Você imagina como é que essas pessoas se reuniam? Quais eram os livros que eles liam? Como é que era a conversa? Como é que eles se envolviam? A gente não tem ideia, porque a gente não tem ideia. Quando a gente volta para esse tempo, há 2000 anos atrás, como é que essas pessoas viviam o cristianismo? A gente não tem muita noção de como é que eles viviam. Boa parte dessas igrejas que nasceram no mundo grego, no mundo dominado pela cultura helênica, pelo helenismo, mas dominado por Roma, o evangelho inicialmente começou nas classes mais pobres da sociedade. Depois o evangelho começou a alcançar no mundo romano pessoas que tinham um grau maior de educação. Parece-me que, nesse caso da carta de Paulo aos Gálatas, nós estamos falando de cristãos que tinham um conhecimento bastante interessante da sociedade, da cultura helênica. Não eram pessoas iletradas, porque Paulo escreve em grego para essas igrejas, que nessa região ainda se falava como língua oficial a língua celta. Portanto, a gente pressupõe que essa igreja era formada de pessoas letradas, não era gente ignorante. Veja só, Paulo escreve essa carta para essas igrejas por conta de um problema. Paulo havia começado essa igreja possivelmente na sua primeira ou segunda viagem missionária. Há uma grande divergência entre alguns doutrinadores. Mas veja só, a igreja começa depois de 5 anos. 5 anos depois que essas igrejas começam a se reunir, a aprender o evangelho, como é que elas eram pastoreadas? Veja só, diferentemente de pregar o evangelho para judeu e dizer que Jesus era o Messias, que eles já tinham conhecimento da Torá, do Antigo Testamento, nós estamos falando de gente que os livros que eles tinham eram os livros de feitiçaria, eram as obras da filosofia helênica, grega, para se portar, para compreender o mundo. Essas pessoas não conheciam o Antigo Testamento. E inicialmente essas igrejas cristãs, que começaram no mundo não judaico, de não fala judaica, não tinham conhecimento nem contato com o Antigo Testamento. Como essas pessoas eram doutrinadas? Pelas chamadas cartas apostólicas. As cartas, especialmente do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, essas cartas ficavam rodando nas igrejas. Muitas delas, essas cartas ficavam sendo lidas em uma outra igreja. É assim que essas igrejas aprendiam sobre a fé cristã. Depois de 5 anos que essas igrejas estavam ali aprendendo sobre a fé cristã, o apóstolo Paulo disse que os irmãos estavam se afastando do evangelho. Por alguma maneira, alguém estava impedindo que eles continuassem firmes na verdade que eles haviam adquirido em Cristo. Que alguém estava atrapalhando o progresso deles. Nós já sabemos, porque quem está aqui nas mensagens anteriores já sabe, que esse grupo é o grupo dos judaizantes, que eram os cristãos que haviam se convertido, mas que eram judeus que haviam se convertido, por isso chamados judaizantes, que estavam agora dizendo para aquelas igrejas de origem pagã, que era necessário cumprir as orientações ou as leis judaicas para que eles fossem verdadeiramente cristãos. Veja só, o pastor já disse no domingo passado aqui, eu chegar para o Paulo que tem quantos anos de conversão, Paulo? 40? 40 anos. E falar para o Paulo alguma coisa sobre algumas leis que precisa cumprir, o Paulo vai dizer assim, opa, pera lá. Não é? Agora você falar para alguém que está começando a fé cristã com 5 anos de cristianismo, vindo do paganismo, e alguém diz assim, olha, nós viemos lá de Jerusalém, os apóstolos, com autorização lá dos apóstolos de Jerusalém, e estamos dizendo para vocês que não é necessário só acreditar em Jesus Cristo, é também necessário guardar o sábado e é necessária a circuncisão para que vocês sejam verdadeiramente salvos. Veja só o que acontece nessas igrejas. A questão toda é que os judaizantes tinham duas grandes questões. A primeira era tirar a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo não estava de acordo com os apóstolos de Jerusalém, que ele estava em conflito com a igreja de Jerusalém. Segundo, é que o evangelho de Paulo estava certo, mas faltava um acréscimo, faltava um anexo, faltava uma coisinha, faltava a circuncisão, faltava guardar o sábado, faltava guardar as leis judaicas, algumas delas.
Nós já vimos aqui que Paulo, nos argumentos anteriores, disse, olha, depois que me converti, eu subi a Jerusalém, fiquei 15 dias com Pedro, não foi? Fiquei 15 dias com Pedro. Nesse período não vi nenhum outro apóstolo, só Tiago, irmão de Jesus. E o evangelho que eu recebi, não foi recebido lá em Jerusalém. O evangelho que eu recebi da parte do Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o evangelho que está pregando é o evangelho de Jesus Cristo, não o evangelho de Jerusalém. Não é o evangelho que está ligado a nenhum apóstolo de Jerusalém. No sentido que se ele tivesse submisso àquilo que algum apóstolo, porventura, estivesse dizendo em Jerusalém. Veja, queridos, que nós estamos no início da fé cristã. Imagine que no começo da fé cristã, as coisas estão ainda se encaixando. Os grupos internos do judaísmo estão querendo dizer, não, o cristianismo é uma religião dos judeus. E eles querem dizer, os cristãos podem acreditar em Jesus Cristo, mas não pode esquecer a herança judaica que tem para trás. Agora, o evangelho pregado entre os gentios, se essa palavra para você é difícil, gentil é tudo aqui que não é judeu, todos os gentios estão dizendo o seguinte, não, mas nós não somos judeus, que obrigação nós temos que guardar a lei judaica? Veja o conflito. Veja só. Aí o texto que nós lemos hoje, que nós não lemos ainda, está no capítulo 2 de Gálatas, vamos ler? Para nós entendermos o que vai acontecer daqui para frente. E rapidamente nós vamos ler e conversar nesse texto. Capítulo 2 de Gálatas, de 1 a 10. Tudo isso é importante para que você entenda o que está escrito aí, porque senão você vai ler e não vai entender. Vamos lá? Vamos juntos? Uma só voz. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, incircuncisão, me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim com os gentios. E quando chegaram a graça que me foi dada, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amados, uma porção preciosa do texto. 14 anos se passaram. 14 anos depois de quê? Possivelmente nós estamos falando aqui de 17 anos após a conversão de Paulo. 17 anos após a conversão de Paulo, então nós imaginemos que Paulo já está há 15 anos pregando o evangelho entre os gentios. 15 anos. O texto nos diz então que depois desse período Paulo vai a Jerusalém. Por que Paulo vai a Jerusalém? Diz o texto que por uma revelação. Não me pergunte que revelação é essa, porque nós não sabemos. Presta atenção. Em Atos dos Apóstolos conta que Ágabo teve uma visão de que os judeus, que os cristãos na Judéia, melhor dizendo, estavam passando uma fome, que viria uma grande fome sobre a Judéia e que os irmãos deveriam ajudar os cristãos que sofreriam uma grande fome na Judéia. Alguns estudiosos entendem que a revelação a que Paulo se refere aqui é essa profecia de Ágabo lá em Atos dos Apóstolos, prevendo a fome em Jerusalém, e que aqui